pessoas ainda que estão com o áudio ligado. Quem está aí no celular é no microfonezinho. Acho que agora todo mundo desligou. Estou só aguardando aqui o Juan fazer a apresentação. Sejam todos bem-vindos. Essa é a segunda reunião. Ainda tem uma pessoa com o áudio ligado. Vou desativar aqui, tá? Pronto, já desativei. Essa é a segunda reunião que a gente faz esse ano. Estão aqui presentes famílias dos estudantes dos sextos, dos sétimos e dos oitavos anos, que são, né, matriculados nesses anos, lá no ano de 2020. Então, a gente está aqui presente hoje, eu, a diretora lá da Escola Municipal IMAP, Cristina, o Walter César, vice-diretor, o coordenador-geral Juan, uma das coordenadoras, a Márcia Fiuza, a outra coordenadora, Malu, não está participando. Temos a presença também da Fátima Gama, que é assistente administrativa educacional da escola, que ela trabalha na biblioteca e na secretaria, então a Fátima hoje também veio nos prestigiar. E aí vou explicar um pouco para vocês como é que vai ser, né, a proposta de trabalho de 2021 e também esclarecer aí algumas dúvidas, porque eu acho que muitas famílias ainda estão com dúvidas, né, em alguns pontos. Só queria ver se o Juan iniciava, tá? Se você não conseguir, Juan, eu mesmo apresento, aí você vai autorizando as famílias. Já vou conseguir, só um minutinho, já está abrindo aqui, peraí. Tá. Um minutinho. Vou perguntar a tela inteira, não adianta não. Essa é a... Consegue tirar essa lateral aqui? Como eu falei, né, já a apresentação aí da reunião. O meu áudio não tá bom? Vou aumentar aqui o som para ver se melhora. E depois eu vou falar um pouquinho da professora Marilene, que vai ficar aí como representante, professora mediadora, tá? Para vocês. Pode passar aí, Juan, por favor. Bom, então, só esclarecendo essas orientações gerais para as reuniões virtuais, né, a questão de se garantir aí a melhor qualidade de transmissão, então, para que vocês mantenham desligados os microfones, né, e as câmeras, eventualmente. Ao longo da apresentação, vocês poderão fazer perguntas digitando no chat, a coordenação vai registrar, conforme elas forem encaminhadas. No final da apresentação, se eu não tiver respondido ainda alguma questão, vocês ainda têm alguma dúvida, eu vou voltar às perguntas, e depois ainda, sobrando um tempinho, a gente pode ainda continuar um pouquinho conversando, tirando alguma dúvida que seja necessária, e como eu falei lá, pedi autorização para vocês, essa reunião vai ser gravada, está sendo gravada. Pode passar, Juan. Então, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é qual que é a pauta dessa reunião. Então, primeiro momento é esclarecer a proposta da PBH de contínuo, que eu acho que ainda tem algumas dúvidas aí que estão para as famílias, algumas não, muitas. Falar para vocês dos plantões que a gente está fazendo na escola, para recebimento dos materiais que foram ofertados para os estudantes, e também
para que a gente possa entregar os livros didáticos, falar um pouquinho sobre a comunicação com as famílias, a nossa proposta de trabalho para 2021 e uma questão de uma atividade avaliativa. Então, esses são os assuntos que trataremos aqui nessa reunião hoje. Pode passar, Armando, por favor. Então, a primeira coisa aí, o primeiro ponto de pauta é essa questão do contínuo, que deu muita dúvida, né? Gera ainda algumas dúvidas, que é o seguinte, esse ano foi publicada a portaria SMED 012 de 2021, então vou falar, antes de eu falar da portaria, vou falar um pouquinho do ano passado. Em 2020, as aulas foram suspensas, né, no dia 18, em função da pandemia. Nós ficamos um período de trabalho em que os professores estavam no regime de semitrabalho. A partir de junho, eles, então, entraram no regime de teletrabalho. Naquele momento, saiu, então, uma portaria que esclarecia, pedia para a gente entrar em contato com as famílias, a gente buscar as famílias. Na primeira reunião, eu falei para vocês da dificuldade da escola, né, em entrar em contato com as famílias, pelo perfil mesmo dos nossos alunos que moram, né, em diversos bairros, diversos pontos da cidade de Belo Horizonte, também em outros municípios próximos. Então, isso aí dificultou muito esse contato. A gente precisou, então, fazer uma busca ativa, entrando em contato por telefone, preenchendo o formulário, procurando saber como é que os alunos estavam. Então, a gente criou lá, né, uma série de possibilidades para poder chegar até as famílias. E, em agosto, a gente, então, encaminha o primeiro roteiro de estudos. Foi um material, ao longo de 2020, os professores do 6º ao 9º ano, eles trabalharam com atividades interdisciplinares. A proposta, né, da nossa escola era essa. A gente não tinha ali nenhuma portaria que determinasse o que deveríamos fazer, né? A portaria 110, ela dizia dessa questão do vínculo, da gente buscar esse contato, tal. Mas a gente optou por também disponibilizar atividades para os alunos, que eles pudessem fazer. Em setembro, saiu uma portaria para que a gente pudesse garantir um regime de atividades especiais para o 9º ano, porque eram os alunos que sairiam da escola, né, iriam para o ensino médio. Então, esses alunos precisavam finalizar a carga horária deles. Os nossos alunos de 1º ao 8º, a gente também estava fazendo o encaminhamento das atividades, mas de uma forma diferenciada do 9º ano, porque não tinha essa, vamos dizer assim, obrigatoriedade da carga horária. Então, o que essa portaria, quando essa portaria 012 de 2021 sai, ela estabelece ali algumas regras para esse cumprimento dos calendários, porque em 2020 a gente tinha uma obrigatoriedade de cumprir 800 horas, né, com 200 dias letivos, mas que depois o governo federal cancelou essa obrigatoriedade dos 200 dias, mas manteve as 800 horas. Então, a gente tem as 800 horas de 2020 e mais as 800 horas de 2021. Então, o que diz a portaria SMED 012 de 2021? O artigo 1º. O cumprimento dos calendários escolares de 2020 e de 2021 pelas escolas municipais de ensino fundamental deverá ser efetivado por meio da oferta e da realização de atividades pedagógicas presenciais. Não sei se esse áudio aberto é o seu, né, Renato? Por favor, Felipe. Felipe Nery, por favor, você pode desligar o seu áudio? Ligue seu áudio. Meu. Acho que agora então, a gente tem esse calendário, né, esse cumprimento desse calendário deverá ser efetivado através da oferta e da realização de atividades pedagógicas não presenciais. Essas atividades podem ser através de meios digitais ou impressos, né, feitos pelos estudantes, e que pode ser de uma forma concomitante, ou seja, junto
com a realização de atividades presenciais quando formos autorizados pelas autoridades de saúde do município. Então, essa questão aí desse cumprimento do calendário, a SMED, então, criou a possibilidade de que as escolas se organizassem num processo de ensino contínuo de 2 anos, que é isso que está dizendo o parágrafo 3º. As escolas municipais mencionadas no caput deverão organizar os processos de ensino em um contínuo de 2 anos escolares, performando uma trajetória ininterrupta de aprendizagens de modo a integralizar a carga horária letiva, legalmente previstas para os anos de 2020 e 2021, até dezembro de 2021, ou seja, até 23 de dezembro a gente tem que ofertar um quantitativo dessa carga horária de 800 horas de 2020 e 800 horas de 2021. O que aconteceu? Lá no inicinho de 2020, a gente teve fevereiro, aulas em fevereiro e março. Aí variou a carga horária, porque tivemos turmas que os professores entraram em greve, então as aulas foram suspensas para aquelas turmas, e outras turmas que não tinham e que frequentaram. Então, a gente tem uma carga horária presencial, e aí depois a gente teve um roteiro final de 72 horas, e depois a carga horária desse ano, todas as atividades que foram encaminhadas para as famílias também estavam com uma carga horária e uma previsão de data a ser realizada. Muito bem. Mas aquelas atividades que a gente ofertou lá em 2020, que foram 5 roteiros de estudos interdisciplinares, eles foram elaborados pelos professores, nós conseguimos disponibilizar para os alunos, então nós fizemos uma solicitação para que a SMED validasse, né, essa oferta de trabalho de material que a gente fez para os alunos. A SMED validou, então a gente tem aí uma previsão de que com todas essas atividades, o somatório de todas essas atividades, a gente consegue fechar a carga horária de 2020 agora, no meio de maio, mais ou menos, o último roteiro de maio seguirá e a gente fecha essa carga horária. O que significa isso? Nós, os professores, oferecemos, a escola ofertou um material, atividade, dentro, né, da matriz curricular, do que estava previsto para aquele ano ali escolar. Então, por exemplo, o aluno que estava no 6º ano, foi ofertado para ele, né, um material com as habilidades, com as capacidades daquele ano, do 6º ano, ok? Agora, a gente vai começar a ofertar atividades, materiais que são com as habilidades relativas ao 7º ano. Como que a gente vai saber, né? Como se o aluno, mas ele aprendeu, ele não aprendeu, ele passou de ano, ele não passou de ano. Ainda não há essa passagem de ano. Essa passagem de ano acontecerá ao final de dezembro de 2021. Por quê? Porque a gente está fazendo esse contínuo, são 2 anos em um. Então, não tem esse término agora, a gente vai ofertar essas atividades. Mas a gente precisa computar essa carga horária referente a 2020 e 2021. Nós precisamos aferir essa carga horária. E como é que a gente vai aferir isso? Através do recolhimento dessas atividades que foram feitas pelos filhos de vocês. Então, vocês vão ver lá, que eu coloquei como próximo ponto de pauta, que são os plantões. Nós vamos recolher todos os materiais que os meninos fizeram agora. Vão ter dúvidas de, meu filho não fez todos os roteiros, meu filho só fez alguns, como é que vai ser? Eu vou explicar tudo isso aí, tá? Mas o mais importante que precisa ficar sabendo agora é que esses roteiros que foram ofertados e os próximos que virão, eles têm aí 2 objetivos, né? Ao mesmo tempo em que eles trazem ali uma carga horária, que é o que vai computar a presença, vamos dizer assim, do aluno, de acordo com o que a portaria SMED está prevendo, também, né, junto, nós estamos trabalhando ali a aprendizagem dos alunos. Não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil. Da mesma maneira como os alunos, vocês, nós também nunca fizemos isso, né? Então, tudo isso é muito novo para a gente.
Nós não tínhamos esse formato, não era uma escola que tinha ali um atendimento virtual, como a gente sabe que outras escolas, né, principalmente as escolas particulares, que têm ferramentas, plataformas ali de ensino virtual, não era o nosso caso. Então, nós estamos buscando alternativas para poder cumprir essa portaria da melhor maneira possível, seguindo lá aqueles princípios que eu falei na primeira reunião, né? Que primeiro é o cuidado à vida, acima de tudo, segundo, a questão da qualidade de ensino, que a gente tem que garantir, e o terceiro é não ampliar as desigualdades, né? Porque a gente sabe que tem aí uma defasagem, da mesma maneira como nós temos, né? Muitas famílias que têm acesso à internet, que têm possibilidade dos alunos acessarem via site, via e-mail, outras famílias não têm essa possibilidade, porque não tem acesso, porque às vezes tem mais filhos, então é um celular só. Como é que a mãe vai chegar em casa à noite e vai dar o celular, né, para todos os filhos fazerem atividades? Então, tudo isso é muito complicado. Então, a gente tem diversas realidades na nossa escola. Pode passar aí, irmã. Continuando, com relação aos plantões na escola. Como eu disse, esses plantões, eles têm os seguintes objetivos. Primeiro, recolher todos os materiais feitos pelos estudantes até o momento. Vou falar daqueles alunos que não fizeram, daqueles alunos que só fizeram alguns, mas o objetivo é, o que está pronto aí na casa de vocês? Levem para a escola, para que a gente possa, então, fazer a análise desse material. Segundo objetivo desse plantão é que a gente possa entregar os livros didáticos para vocês, porque a gente não conseguiu entregar no ano passado, pelo fechamento, né? Então, a gente vai entregar o livro didático. Esse livro didático que vocês irão receber é o livro didático do ano seguinte a que o aluno estava em 2020. Então, aqueles alunos que estavam no 6º ano receberão os livros didáticos do 7º. Os que estavam no 7º vão receber do 8º. Os do 8º, do 9º, tá? E também, nesse momento, a gente vai entregar atividades da disciplina de arte, que a professora Aleteia elaborou, para os 6º e para os 7º anos. Então, além dos livros didáticos, a família também receberá atividades de arte. E as famílias que ainda não puderam buscar o kit escolar que a gente disponibilizou lá em março, também pegará amanhã. Então, esse plantão na escola, ele tem todos esses objetivos. Por isso que é muito importante que as famílias se encaminhem até a escola para que a gente possa, então, fazer tudo isso aí. A gente teve que dividir, né? A gente está desde a semana passada fazendo esse movimento. Primeiro a gente começou com o turno da tarde, e amanhã é o dia que está marcado para os 6º, 7º e 8º anos irem até a escola. De 8 da manhã às 17 horas. Ah, mas amanhã eu não posso ir. Não tem problema. A gente vai ficar lá quarta, amanhã é terça, quarta e quinta. Então, a gente tem uma previsão aí de até quinta-feira a gente ficar. Se depois disso, né, a família ainda assim não pôde, não está aqui, eu sei de muitas situações de estudantes que estão fora de Belo Horizonte, né, e aí a família tem que pegar lá com o aluno, o material que ele fez está lá com ele e tal. Tudo isso a gente vai resolver, não tem problema. A gente quer tentar solucionar para vocês e para a gente também. É fundamental que a gente receba esse material, fundamental. Ele é que vai determinar aí a carga horária dos estudantes. A gente precisa criar uma ficha, que é a trilha de aprendizagem, que vai estar discriminado aluno por aluno. Nós temos aí hoje, aproximadamente na IMACO, 620 alunos. Nós vamos ter que fazer uma ficha para cada um deles. Então, isso demora tempo, isso demanda, né, recursos de pessoas para fazer. Então, a gente precisa que as famílias realmente entreguem esse material para a gente. Então, amanhã é a data prevista, de 8 da manhã às 17 da tarde. Não tem horário de almoço, porque a gente sabe que, né, muitas famílias estão aí.
Então, na hora do almoço é a hora que tem para levar. Então, todos os materiais que os alunos fizeram, todos, de 2020 e 2021, tudo que tiver pronto lá na casa de vocês, que foi feito durante esse momento aí, né, dessas atividades não presenciais, que foi ofertado pela escola, e que já estiver pronto, vocês, por favor, levem. Então, é fundamental que vocês, né, compareçam, porque as próximas atividades não presenciais que serão encaminhadas pelos professores, eles poderão utilizar o livro didático. Então, pode ser que no próximo roteiro o professor coloque lá, língua portuguesa, por exemplo, livro, página tal, texto tal, exercícios tais, tais, tais da página tal. Então, se o aluno não tiver o livro, se a família não for lá buscar, vai ser difícil o aluno poder realizar aquela atividade. Então, é importante que vocês vão até a escola para poder buscar esse material, tá? E o compromisso com a entrega do material, né? A gente viu que lá em março, quando a gente marcou os plantões, uma pequena quantidade de alunos, né, de famílias, entregou os roteiros finais e as diagnósticas. Isso daí dificultou o que eu tinha falado que a gente pretendia fazer na primeira reunião, que era a análise, né, desse processo de aprendizagem dos estudantes. Os professores pretendiam pegar os roteiros finais e diagnósticos para poder fazer um levantamento ali. E a gente teve poucas famílias que devolveram. Algumas famílias até devolveram por e-mail, mas a grande maioria, não, infelizmente, né, não pôde, não conseguiu se organizar. Então, eu peço que vocês levem tudo que tiverem aí pronto na casa de vocês, vocês levem, por favor, identificado com o nome do aluno, né? O nome e o ano dele do ano passado. Então, se o aluno é o João do sexto ano, colocar lá o nome completo do João, sexto ano, para a gente poder saber de quem é aquele material. Parece, assim, engraçado eu estar frisando muito isso, mas a gente recebeu do nono ano, por exemplo, que foi o ano que a gente recolheu, né, para poder fechar as atividades lá do regime especial, e muitos alunos não colocaram o nome. Então, assim, não é à toa que eu estou falando isso, é porque realmente muitos materiais vieram sem nome, e aí fica muito difícil a gente saber de quem que é aquilo ali, né? A gente está recebendo de todo mundo, como é que a gente vai saber de quem que é aquele material ali, tá? Então, peço, por favor, que vocês colaborem aí nesse sentido. Pode passar, Juan, por favor. Bom, em relação agora, o próximo ponto de pauta é a comunicação com as famílias. A gente, desde o princípio, eu tenho falado, né, da dificuldade que é, de uma maneira geral, por conta, né, dessa situação das famílias morarem em diversos pontos da cidade. A gente fez uma consulta, a Fátima Gama ligou para todas as famílias, e fez uma consulta para saber qual que era a preferência das famílias por receber, os materiais. E a maioria das famílias do sexto e do sétimo anos prefere receber por e-mail. Então, a gente está fazendo um encaminhamento por e-mail para todo mundo. E os oitavos anos, eles preferem pelo site, mas a gente também encaminha por e-mail. O que a gente percebeu nessa comunicação ao longo desses tempos que a gente vem fazendo esse movimento? No envio de e-mails, muitos e-mails retornam. Então, a gente manda o e-mail para a família e volta. A gente tem um conhecimento de que pode ser que a caixa de e-mails da pessoa pode estar cheia, ou tem ali também uma situação da família ter informado o endereço inválido, né? Então, por isso que esse material não está chegando, tá? A gente tem situações que a gente observou de números de telefones que estão com cadastro desatualizado, números que não existem. E aí a gente tem essa dificuldade de falar com a família, aí tem que liga para um, liga para outro, até chegar na pessoa, demora muito tempo, a gente tem que fazer muitas ligações até chegar nos responsáveis por aquele aluno. Então, eu peço aí para que vocês, né, ao trocar o telefone celular, eu sei que muitas vezes a gente tem uma necessidade de trocar o celular, trocar o número do celular, que vocês comuniquem à escola, comuniquem
a secretaria da escola que houve uma mudança no cadastro, né? Que o celular agora é outro número, que vocês mudaram de endereço, isso é importante. Eu vou deixar aqui no chat o e-mail, que é o e-mail da secretaria, que é um e-mail que foi criado com esse objetivo, né, depois da pandemia, para que qualquer questão relativa à documentação de aluno, né, alguma questão que vocês precisem saber, fazer essa mudança, né, essa troca aí, vocês encaminhem, então, o e-mail que aí a secretária, a Luciana, ela vai providenciar, tá? É o imaco.secretaria@edu.pbh.gov.br. E a gente também percebeu, no envio de atividades, que muitas vezes as famílias estavam ali com algumas dificuldades de entendimento, né? Tinham questões. Muitas vezes a gente recebeu e-mails de famílias perguntando sobre as atividades. Então é importante que, como a gente não tem, né, não estamos no momento ainda com nenhum canal de comunicação assim, que vocês, tendo dúvida, que vocês perguntem via e-mail, como o que é, né? Várias vezes a gente já respondeu, famílias que não estavam, olha, isso aqui não veio, muitas vezes dando feedback de coisas que podem acontecer, né? Somos humanos, então pode ter algum erro, alguma coisa equivocada, então a gente já teve retorno. Então a gente tem esse e-mail primeiro que eu passei para vocês, que é o da secretaria, que é para questões relativas a documento, né? Questões da secretaria. A gente tem um outro e-mail que eu vou colocar aqui, que é o imaco.ped, que é um e-mail que foi criado para as questões do pedagógico, que através dele vocês recebem os materiais. Esse e-mail é que vocês devem perguntar qualquer dúvida que vocês tenham relativa às atividades, relativa a alguma questão do pedagógico. Então, é nesse e-mail, no imaco.ped, tá? A gente está aí criando uma possibilidade para, em breve, a gente fazer envio dessas atividades não presenciais também via listas de transmissão, pelo aplicativo WhatsApp. Então, a professora Marilene, ela fez esse trabalho com o 9º ano, no regime especial de atividades, e agora eu consegui organizar de uma maneira que a Marilene vai ficar encarregada desse contato com as famílias. Não são grupos de WhatsApp, não são grupos, são listas de transmissão. Então, nessas listas de transmissão, o objetivo é que a gente possa enviar esses materiais. Claro que a família vai poder também, né, fazer ali um contato com a Marilene, perguntar alguma coisa e tal. Então, ela vai ter um horário em que ela vai ficar, ela vai passar tudo direitinho para vocês, o horário que ela vai poder responder. Porque, como são muitos alunos, ela não vai poder ficar 100% do tempo dela de trabalho respondendo a perguntas. Ela vai ter que estabelecer ali, né, critérios. Quando a gente vir que surgiram muitas perguntas, né, de várias famílias, mesmo a gente faz um comunicado geral para todo mundo. A gente já está com essa rotina no turno da tarde, com as professoras alfabetizadoras e com as professoras do 4º e 5º ano. Então, elas disponibilizaram o celular dela particular no ano passado, e a gente, então, está desde o ano passado fazendo esse contato com as famílias. No turno da manhã, a gente não tinha essa situação para o 6º, 7º e 8º, a gente tinha só para o 9º ano com a professora Marilene. E agora, então, ela se disponibilizou. Então, em breve, ela vai entrar em contato. Por isso, a necessidade de que, se alguém trocou o telefone, se alguém está com um celular diferente, com um número diferente de WhatsApp diferente, para esse recebimento, faz-se necessário que vocês comuniquem para a gente um número de celular novo, porque senão ela vai ficar cadastrando o número de vocês, né, e o número está errado. Então, né, através dessa lista de transmissão, não sei se todo mundo tem esse hábito, o que acontece? Assim que a Marilene entrar em contato, vocês precisam salvar o telefone dela. Então, salva lá no contato de vocês, professora Marilene, porque como é uma lista de transmissão, se vocês não tiverem ela cadastrada no celular de vocês, vocês, então, não receberão. Então, na primeira mensagem que ela entrar em contato, ela vai entrar em contato individualmente. E depois, então, ela vai
encaminhar por lista de transmissão. Existem aí algumas situações que já, né, tomamos conhecimento de famílias que, por exemplo, está indo para um dos responsáveis, está indo para o pai, ou está indo para a mãe, né? Ou, ele mora comigo, não mora com a mãe, ou mora com, né? Então, vocês precisam nos falar para quem deve ser encaminhado, porque muitas vezes a gente está mandando por uma pessoa, por um dos genitores, e aí o outro não recebe, mas a criança fica com o outro, aí não adianta nada, porque aquele não está encontrando sempre, então não passa, né? Então, temos aí essas dificuldades. Então, vocês precisam nos comunicar quem é a pessoa que está ali em contato com o adolescente, com a criança, que vai poder, então, ter essa comunicação com a escola, ok? Podem ser os dois também, não tem problema nenhum. Tá? Mas eu quero, e o pai deles também quer, eu quero, e outra pessoa também quer. Nesse momento, o que a gente está entendendo é que tem que ser com o responsável, né? A escola precisa se comunicar com o responsável e não com o aluno, né? A nossa conversa é com o responsável. O responsável é que tem que, então, passar as atividades para o aluno. Eventualmente, né, hoje mesmo a Fátima me fez uma pergunta lá na escola, se, por exemplo, se viesse um aluno, que normalmente aconteceu no 9º ano e no ano passado também no 8º, são os meninos maiores, se eles poderiam pegar o material lá, eles mesmos pegar. Podem, porque normalmente eles pegam o livro lá na escola, então não teria problema. O turno da tarde não, mas o turno da manhã, eles é que levam o livro, né? A gente não solicita a presença dos responsáveis, porque a gente entende que eles têm autonomia para fazer isso. Então, não tem problema. Agora, nesse momento, o contato com a família em relação à atividade tem que ser com a família. A família tem que se responsabilizar aí por esse recebimento. Pode passar, Juan, por favor. Bom, então, como que a gente vai trabalhar, né, ao longo de 2021? A gente vai fazer esse recolhimento desses materiais que foram ofertados em 2020 e 2021, para que a gente possa fazer a análise e a computação da carga horária, a gente sabe ali como é que os alunos estão, e a partir daí a gente vai ver quem fez e quem não fez. Então, a gente sabe, né, que aqueles alunos que, desde o primeiro roteiro, estão realizando tudo, né, eu tenho aqui famílias que estão presentes, que eu sei, já é de meus conhecimentos, que os alunos fizeram tudo. Esses alunos aí, muito provavelmente, eles tiveram um aproveitamento melhor do que aqueles alunos que não puderam realizar. Nós não estamos numa situação de julgar, não fez por isso, não é essa a questão, porque nós entendemos que estamos vivendo um momento único no mundo inteiro, né? Estamos passando por uma pandemia, praticamente uma guerra contra esse vírus, então sabemos que muitas vezes não é porque a família não quis fazer, deixou para lá, não é isso, é porque a família não teve condições naquele momento. Então, não nos cabe julgar, mas agora, diante da situação que a gente está nesse momento, o importante é o que faremos para auxiliar esse estudante, o que faremos para auxiliar essa família. Então, né, às vezes a pessoa me liga e fala, mas fica pensando como se eu estivesse cobrando dela. Eu não estou cobrando nada, eu só quero entender a situação para que eu possa auxiliar. O que a gente vai fazer agora, né? Então, a gente sabe que aqueles alunos que fizeram provavelmente terão um melhor rendimento. Aqueles que não fizeram, vamos pensar como que nós vamos auxiliá-los. Será que eles vão ter que fazer novamente? Só que, quando a gente começou a conversar, e nesse ano a gente viu que muitos não tinham feito, do ano passado, aí a gente falou assim, a gente vai começar agora novas atividades. Como é que a gente vai dar tudo para eles fazerem? Se eles não fizeram, não conseguiram fazer em 5 meses no ano passado, como é que eles vão fazer tudo correndo agora? Não é essa a ideia. Então, vamos tentar colocar em dia esse material de 2021 que foi disponibilizado, e depois a gente vai vendo, né, da possibilidade, como é um contínuo, mesmo que ele já esteja fazendo alguma atividade lá do ano seguinte, ele vai pegando o roteiro passado. Então, a gente vai poder proporcionar. Eu falei para vocês da oferta, né, que a gente estava ofertando via e-mail, via site, via agora com a possibilidade da lista de transmissão, mas a gente também está ofertando impresso para aquelas famílias que eu falei, que não têm acesso à internet, que têm maiores dificuldades,
que tem muitos filhos, então que não consegue ele chegar e poder disponibilizar o telefone, o computador para todo mundo usar. Então, para essas famílias, a gente fez um encaminhamento impresso, material impresso. Então, é importante esse recolhimento para que a gente faça essa análise e possa entender como que está a situação de cada aluno, e a gente vai, então, conversando com as famílias para poder falar, ó, seu filho não fez, como é que a gente pode fazer, o que a gente pode ajudar, a ideia é essa. Então, a gente vai ter, em 2021, essas atividades não presenciais, que serão ofertadas dessa maneira, né, por e-mail, postadas no site, pelo aplicativo WhatsApp e também impressas para essas famílias. E essas atividades, elas terão como base, né, o material todo elaborado a partir da matriz curricular, uma matriz curricular essencial, que está aí previsto nesse documento, que são as proposições curriculares da Rede Municipal de Belo Horizonte, que é o e-book, né, percursos curriculares e trilhas, desculpa, eu falei errado, nesse e-book, percursos curriculares e trilhas de aprendizagem para a Rede Municipal de Educação, de BH, na BNCC e nas proposições curriculares da Rede Municipal de BH. Então, os livros didáticos, eles estão muito baseados na BNCC. O material todo que foi elaborado, a gente estava utilizando esse e-book. Então, agora vai haver um intercâmbio ali, né, dos professores, porque muitas vezes o material que eles vão disponibilizar com um trabalho com livro, e muitas vezes materiais que eles mesmos vão elaborar. Então, a gente precisa, como eu falei para vocês, analisar a situação específica de cada um desses estudantes. Por isso que é importante a entrega desse material, para que a gente possa, então, analisar cada caso, ver como que está a situação de cada um dos meninos. Às vezes, dois irmãos têm situações completamente diferentes. Então, a gente precisa estudar, um conseguiu realizar, o outro não conseguiu realizar. Ou os dois fizeram, ou os dois não fizeram. Então, a gente precisa pensar em cada um. A gente também vai disponibilizar, a gente já está disponibilizando em algumas disciplinas, atividades do Google Forms. O Google Forms, o Juan depois vai explicar para vocês um pouquinho, ele é um recurso muito interessante, porque ele nos dá um retorno imediato. Então, é como se fossem os formulários que a gente manda para vocês. Quando, por exemplo, vocês preenchem um formulário, quando vocês clicam em enviar, imediatamente a gente recebe. E se a gente, né, com as atividades que os alunos estão fazendo, os professores têm um retorno mais imediato. Então, é muito interessante. Mas a gente sabe que nem todos podem utilizar desse recurso, nem para todos é fácil. Então, para aqueles que puderem e realizar as atividades no Google Forms, ótimo. Se não, será disponibilizado também o arquivo em PDF, e aí responde normalmente como nos outros materiais. O uso da ferramenta do Google Sala de Aula, a gente está vendo aí a possibilidade, a gente não descartou essa possibilidade, e também a gente tem conversado com os professores para ver se eles podem realizar pequenos vídeos com explicação ali das atividades. Esses vídeos seriam postados no YouTube, no nosso canal no YouTube, mas a gente sabe da dificuldade dos professores. Todos nós estamos trabalhando com recursos próprios. Então, para o professor fazer um vídeo, ele tem que ter, né, as ferramentas, os aplicativos, às vezes ele tem que ter um recurso, tem que fazer lá, saber fazer o vídeo. Às vezes a pessoa não é tão extrovertida para fazer um vídeo, né, consegue ou não consegue. Então, a gente está conversando com eles, negociando com eles para poder ter aí esse material também, que eles pudessem dar uma explicada para os alunos, porque a gente percebe que, às vezes, um enunciado, um texto, os meninos estão com dúvidas, e, às vezes, as famílias também querem ajudar, mas também ficam com dúvida, né? Não estão sabendo. Até porque os pais, a grande maioria, não tem uma formação como professor, né? Então, não está acostumado a fazer isso. Então, a gente tem que tentar auxiliar aí nesse sentido. Estamos buscando essa possibilidade. Pode passar, Juan. E, por fim, a atividade avaliativa, a gente vai encaminhar para vocês, para os meninos realizarem uma atividade avaliativa no Google Forms, mas ela também será disponibilizada em PDF, e serão 10 questões de cada disciplina, como a gente tem, né, 8 disciplinas do sexto ao oitavo, do sexto ao nono,
Então, serão 80 questões no final. Essas 80 questões serão distribuídas em 2 dias, para eles realizarem, cada dia com 40 questões. Então, o Juan vai explicar para vocês direitinho como que é. A gente fez isso ano passado com o 9º ano, deu super certo, foi muito legal, o resultado foi bacana, eles gostaram de fazer, e eu acho que vai ser tranquilo. Aqueles alunos que não puderem, que não têm acesso à internet, não tem problema, eles vão poder, então, responder na folha, tá? No material impresso, ou vão poder encaminhar também no caderno, aí vai ficar a critério. Você pode explicar, Juan? Aí você pode parar de apresentar, né? Aqui, você quer brincar com o gatinho? Ou do... Posso? Tem alguém que tá com uma dúvida? Show. Então, pessoal, vou apresentar para vocês aqui o provão que a gente fez no 9º ano do ano passado, tá? Então, o Google Formulários, para quem não conhece, ele é um programa do Google, né? Que você acessa pelo navegador mesmo do Chrome ou por um link, né? Pelo link que vocês vão receber. Esse link ele vai estar disponível, no site, tá? A gente vai disponibilizar ele por e-mail também. E vocês vão ver aqui, ó. Esse aqui que eu estou apresentando é um tipo provão. Estou dando zoom para todo mundo poder ver, né? Aí no link, quando você clicar no link, ele abre uma página da internet igual esse aqui, ó. Né? Igual uma página da internet normal. Igual vocês já preencheram alguns formulários que a escola enviou também, ou já devem ter preenchido em outros lugares, né? A prova é no formato desse formulário. Aí com o link que vocês vão receber, é um link mais curto que esse, ele abre a página na internet, e vocês vão ter uma estrutura parecida com essa. Essa daqui foi a do 9º ano, tá? Que a gente fez no início do ano, né? Porque o 9º ano, ele teve um processo mais dinâmico, por conta dos estudantes terem que avançar para o estado, né? E aí a gente colocou aqui, né? Provão 9º ano, colocou a data, né? E aí ele é dividido por disciplinas. Eu vou dar uma passada aqui para vocês verem, ó. A primeira página, né? Eu vou voltar aqui, ele já estava na segunda página, eu deixei ele, já tinha aberto ele antes, mas na primeira página vocês escrevem o nome de vocês, né? Do estudante, no caso, né? Para a gente poder saber quem que está fazendo a prova. Então, é muito importante escrever o nome do estudante, né? Aqui, no caso, tem as orientações, né? Que a gente está colocando na prova, e coloca o nome do estudante, né? Se fosse colocar aqui, por exemplo, meu nome, né? Colocaria uma questão obrigatória. Se não responder, ele não deixa se avançar para outra página, então tem que responder. Aqui tem a turma, né? Se você vai marcar a turma do estudante, né? Que, por exemplo, tem 9º A e 9º B, e tem que preencher também, é uma questão obrigatória, senão não preencher, ele também não avança. Aí ele é dividido aqui pelas disciplinas, né? Então, no caso, a prova aqui começou com língua portuguesa. E aí vão ser 5 questões de cada disciplina por dia, né? Então, a prova aí, teoricamente, vai ter pelo menos umas 40 questões, tá? Pode ser que a gente tenha algum professor que tem que passar alguma questão depois, mas vão ser aí 40 questões se todos os professores passarem, tá? Então, aqui, no caso de língua portuguesa, a primeira questão, né, era uma questão de como imagem, né, tem essa charge aqui, e depois da charge tem as 4 opções de marcar, né, e aí você vai ver, né, diante da pergunta que está colocada aqui, né, do humor da charge, depois de ler a charge, vai marcar como se fosse na prova, a opção A, B, C ou D, e aí é só clicar e selecionar a bolinha. Se mudar de opinião, é só clicar na que você achar que é, né? Mas tem que deixar marcado uma. É obrigatório, né? Todas têm uma questão correta, né? Uma resposta. Aqui eu marquei aleatoriamente só para vocês verem, tá? Eu não tô colocando a resposta que eu acho, não. Aqui no número 2, né? Tem a outra, tem que marcar novamente. Depois a número 3 vai ler e vai marcar de novo. A número 4... depois a número 5, e aí finaliza de português, a de língua portuguesa. E aí, lá no final, né, se a prova é dividida por disciplinas,
ou vai ter o nome da outra disciplina aqui, né, para separar, ou vai ter o botão de próxima. Se você marcou tudo direitinho, aqui escreveu o nome, marcou a turma, aí você consegue apertar o próxima aqui embaixo e ele vai avançar, ó, próxima. Aí ele passa para a próxima página. A próxima página aqui, no caso da nossa avaliação, foi matemática, né? E por que é importante a gente ver esse exemplo de matemática? Vocês vão ver que matemática aqui do 9º ano, né, que tem essas equações, é importante na hora de fazer a prova, estar com um caderno ou com um papel do lado, né, para poder registrar e resolver a equação, né? Então, é importante vocês irem ter o papel para poder registrar e também, na hora depois que descobrir a resposta certa aqui, né, no caso dessa aqui, tem essa resposta aqui em cima, você marca a letra que você acha que é a resposta, você vai anotando no seu caderno também. Por quê? Porque quem fizer a prova no celular, pode ser que se sair da página, se tiver que atender uma ligação, se for sair, ou mesmo no computador mesmo, a internet cair, alguma coisa assim, a resposta não fica salva se você atualizar a página. Ela só vai ficar salva depois que você finalizar a prova, depois que você marcou tudo. Lá na última página vai ter aqui, ao invés do botão próxima e voltar, vai ter o botão enviar. Então, só depois que você termina a prova e clica no botão enviar, que sua resposta está salva. Então, enquanto vocês forem fazendo a prova, é legal estar anotando a resposta no caderno para não perder. Porque caso a página atualize e a resposta saia, né? Aí você tem a resposta anotada para não ter que perder aquele tempo, tá bom? Então, é importante isso daí. Aí eu preenchi aqui as respostas de matemática, eu continuo avançando. Ó. Na hora que eu apertar a próxima, vai vir mais 5 questões. No caso aqui, vão vir as questões de geografia, né, que é a sequência aqui. E aí, novamente, você vai escolher as respostas, né, vai ler as questões, vai marcar a resposta que você acha certa, né, que responde aquilo. E depois, no final, vai ter, né, o próximo de novo, até chegar no botão enviar. Se quiser voltar, dá para voltar? Dá, não tem problema, né? Só que lembra de escrever nas respostas para caso a página atualize. No caso aqui, como a internet não está oscilando, como ela não está perdendo, na hora que eu clicar a próxima, a minha resposta vai continuar. Ó. Ela continuou. Mas pode ser que não aconteça se a sua internet variar, né? Então é importante estar anotando para não perder. E aí vocês vão até o final, até terminar as 8 disciplinas, e no final vai ter o botão enviar. Aí vocês clicam em enviar, e aí é bom porque a gente já vai ter acesso à resposta do estudante, né, no momento que você clicar em enviar. Essa prova geralmente a gente deixa ela aberta durante o dia, né? Ela fica o dia da avaliação aberta, uma avaliação por dia, né? Uma avaliação dessa por dia. Então são 2 avaliações de 40 questões. 5 de cada disciplina por dia. E aí você tem o dia, o estudante vai ter a faixa do dia todo para poder fazer a prova na hora que ele conseguir. Tá? É isso. Bom, pessoal, pode sair. Vou, então, já dei uma olhadinha aqui mais ou menos no chat, nas perguntas que foram feitas, mas aí vou pedir aí, Márcia, para você ir falando, né? Acredito que algumas coisas eu já tenha respondido, mas a gente volta, né, nos pontos para deixar bem claro, para que todos possam entender e não tenham mais dúvidas. Então, pode ir começando aí para mim, Márcia, por favor? Pode. Eu não falei dessas. Deixa eu falar um pouquinho dessas perguntas frequentes aqui, ó, que eu falei da atividade avaliativa, aproveito e já estou no embalo aqui, e depois você fala, mas se eu não passar. Essa é uma dúvida muito que está surgindo, né? Que já está surgindo, os estudantes passaram de ano. Então, como eu expliquei lá no início, né, não houve esse passar de ano, nós estamos nesse contínuo. O que acontece? Nós ofertamos atividades, né, não presenciais do ano que eles estavam matriculados em 2020 e continuamos, né, nesse períodozinho agora de 2021, de fevereiro para cá, ainda enviando atividades referentes ao ano que eles estavam matriculados, para poder fechar essa carga horária de 2020.
Então, eu não sei, meu filho estava em 2020 fazendo atividade do 6º ano. Agora ele está fazendo atividade do 7º? Não, ele continuou fazendo atividade do 6º ano, e a partir de agora, do meio de maio para o final de maio, é que ele vai começar. Nós agora estamos avisando para vocês que a partir de agora, nós vamos entregar o material, né, o livro didático do ano seguinte, então a partir de agora é que ele vai fazer. Ele não começou o ano de 2021 fazendo já a atividade do ano seguinte. Nós não comunicamos isso. Ao contrário, desde o início da primeira reunião, eu falei que era um contínuo e que vocês seriam avisados em que momento que a gente faria essa troca de oferta de atividade, e que a gente vai ter que rever, porque tem essa situação que eu falei para vocês, de alunos que não fizeram e de alunos que fizeram. Então, a gente vai ter que pensar aí em cada caso é um caso. Esse ano será 6º e 7º juntos? 7º e 8º juntos? 8º e 9º juntos? Sim. Sim, será. Sendo que a gente termina a nossa oferta de carga horária do ano que foi de 2020 agora, e iniciamos a do próximo ano para a gente poder completar a carga horária. Quando as aulas voltam? Essa é a pergunta de $1 milhão. Não sabemos. Não temos essa resposta, né? Tem previsão de volta às aulas? Não, não tem previsão. Existia ali, no início de março, uma proposta de que a educação infantil voltaria, aproximadamente no dia 8, dia 10 de março, e que, então, 15 dias após a educação infantil, se tudo estivesse bem, se a cidade estivesse ok, né, com os índices baixos, a gente, então, começaria no ensino fundamental com o primeiro ciclo, e depois a gente voltaria pouco a pouco com os outros, de 15 em 15 dias. Isso não aconteceu. Houve aquele movimento ali na cidade, né, o agravamento do quadro epidemiológico, e aí as atividades da escola, a gente vinha fazendo os plantões lá na escola, né, buscando recolher aí o material de vocês, entregar kit, tivemos que suspender, e ficaram suspensos do dia 15 de março até o dia 26 de abril, dia 25, né? Porque dia 26 a gente pôde, então, retomar. E aí a gente está correndo contra o tempo nesse momento, justamente entregando e tentando recolher de vocês para que os meninos não fiquem mais prejudicados. Então, a gente precisa que vocês façam um esforço aí e possam ir lá na escola para entregar o material e buscar. Olha, nós estamos numa situação que entendemos que vocês estão trabalhando, que existe, às vezes, muita dificuldade. Então, caso, né, o responsável não possa ir, façam um bilhete, uma autorização para um parente próximo, para alguém que vocês confiam, peçam a essa pessoa, olha, eu não posso ir, mas o meu irmão pode. Ok. Né, a gente tem recebido pessoal, às vezes Uber, às vezes motoboy, pessoal que está ali circulando pela cidade aí, né, e que em algum momento vai passar ali pela Praça Liberdade, e aí a pessoa vai lá e pega, vai com a autorização da família, não tem problema nenhum. Precisa só saber que esse processo não é uma coisa de chegar lá na escola com muita pressa, não vai dar, porque a gente precisa verificar o que vocês estão trazendo, né? Então, olha, né, tem famílias que estão trazendo muita coisa, que não entregaram ainda nada, a gente vai fazer lá a avaliação, verificar, marcar no nosso registro o que vocês estão trazendo, tiremos um recibo para vocês, né, de que vocês estão deixando aquilo ali com a gente, e aí depois tem a entrega do livro didático, que também tem um outro documento que vocês precisam assinar. Então, esse movimento ali gasta ali uns 5, 7 minutinhos, não é uma coisa tão rapidinho. Então, se aquela pessoa que está com pressa, vou chegar lá rapidinho, não dá. E, fundamentalmente, é necessário o uso de máscara. Então, para entrar na escola, tem que estar de máscara. Mas isso é uma coisa tão óbvia, Cristina. Pois é, mas a gente teve problema nessa semana aí que passou, de pessoas que estavam chegando na escola e não estavam com máscara, não estavam nem portando a máscara, né? Eu não tenho máscara para colocar. Então, isso aí é um complicador, porque nesse momento a gente precisa seguir os protocolos, né? Então, se a opção dela não querer usar máscara, ok. Mas, né, na escola, para poder conversar com a gente, conversar com quem está ali, né, à frente, precisa seguir rigorosamente o protocolo da saúde, tá? Uma outra coisa também é que as pessoas às vezes estão chegando lá na escola, eu posso usar, eu posso ir ao banheiro, posso beber água. Não, infelizmente, a escola não está aberta para esse tipo de movimentação.
né? Então, a gente está ali no pátio interno, recebendo, entrar, descer, pegar o material e sair. A gente tentar fazer todo esse processo o mais rápido possível, porque temos aí um rigor, né, uma cobrança em cima da gente com relação a esses protocolos, ao cumprimento desses protocolos. Uma questão também que tem surgido é o que vai acontecer com aqueles estudantes que não retornarem quando for autorizada a volta. Então, existem situações de famílias, né, que não vão autorizar, existem situações de estudantes que têm ali alguma comorbidade, diabetes, alguma outra, né, doença, e esses estudantes não podem ficar prejudicados. Então, a gente vai permanecer, essas atividades não presenciais, elas permanecem mesmo quando nós pudermos retornar, tá? Até porque esse retorno não vai ser com todo mundo. A gente vai ter que fazer o rodízio, são alguns alunos, né? A gente já tem ali um protocolo que fala de 12 alunos, mas a gente sabe que nas nossas salas não cabem 12 alunos para a gente poder seguir o protocolo do distanciamento de 2 metros entre eles. Então, a gente vai ter que organizar tudo isso aí, tá? Como vamos entregar o roteiro final e os demais roteiros? Esse roteiro final que a gente recebeu lá no início de março, mas muitas famílias ainda não entregaram. Então, a gente vai receber tudo isso amanhã, de 8 às 17 horas, esse é o dia que está marcado para vocês, mas como eu disse, a gente vai ficar com um plantão ainda até quinta, de 8 às 17 horas, sem intervalo para o almoço. Então, só que nos outros dias a gente vai ter um aumento maior, porque tem, né, os outros anos que estão levando também. Eu tenho um filho num outro ano, e eu não peguei, no dia lá dele eu não peguei. Posso ir amanhã? Pode. Você vai pegar? Eu vou pegar do meu filho menor? Vai pegar também, tá? Não tem problema nenhum. Como será o planejamento escolar desse ano? Eu expliquei ali, né, como que a gente vai mandar aí, fazer o encaminhamento das atividades. E nos roteiros enviados no ano passado, qual se torna obrigatório para a efetivação da carga horária? Como nós validamos aqueles roteiros com carga horária, cada um deles vale 40 horas, todos são obrigatórios, mas a gente sabe que existem situações aí, né, de alunos que não conseguiram realizar, que estão com essa dificuldade. Então, aquelas famílias que não conseguiram, a gente vai conversar para ver, olha, como é que a gente pode fazer, como é que a gente pode fazer agora, um de cada vez, como é que vai ser? Então, cada caso é um caso, não quer dizer que porque um fez, o outro vai ser necessariamente obrigado a fazer, porque a gente tem que entender a situação de cada um desses adolescentes, né, e adolescentes. Então, pronto, Márcia, vamos lá, acho que agora já dá para poder responder o que eu não consegui, a gente responde aí de novo, tá? Cristina, tem algumas perguntas que você já respondeu, mas eu vou fazê-las novamente, que aí dá uma reafirma as respostas. A Val perguntou, onde podemos ver a gravação depois da reunião? Vai ficar disponibilizado no canal do YouTube da escola, só vai demorar alguns diazinhos, porque a gente estava com um problema tecnológico para poder colocar lá no canal, mas breve, se Deus quiser, até o final da semana a gente consegue colocar de todos os anos. Pode falar, Márcia, a próxima. Eu tenho aqui a pergunta do Cristiano Silva e da Aline, que são o seguinte, qual o horário que poderá ser retirado o material e também entregue o material, e quais os dias que vão acontecer isso? Né? Se na quarta ou na quinta? A ideia é que o dia é amanhã, o dia para o 6º, 7º, 8º é o dia que a gente vai estar lá, mas a gente vai abrir esse plantão, e aí não vai ser só para o 6º, 7º, 8º, amanhã está previsto 6º, 7º, 8º. Claro que se aparecer alguém lá de outro ano, a gente não vai negar, né, gente? Então, amanhã é o 6º, 7º, 8º, e na quarta e na quinta a gente também vai ficar lá, de 8 às 17, sem horário, sem aquela pausa para o almoço. Eles vão almoçar, só não vai ter pausa, a gente vai fazer uma troca. Cristina, a Deise, ela fez um comentário que em março, quando ela ia entregar o material, ela não conseguiu fazer isso, né, porque a escola fechou. Aconteceu isso, Deise. A gente foi surpreendido, né, porque eu tinha agendado os plantões, vocês receberam
os e-mails, né, para o plantão, acho que era na segunda e na terça-feira, no dia 15 e no dia 16 de março, e aí, na sexta-feira, no dia 12, 9 horas da noite, a gente foi surpreendido com o ofício, fechando, então, né, a cidade aí, e nós não podíamos mais receber. Eu enviei um e-mail cancelando, então, esses plantões, né, não foi uma situação da escola, né, foi uma situação da cidade. E aí, aquelas pessoas que não puderam entregar naquele momento, a gente está, então, agora, que foi autorizado, né, no dia 26, a gente está, então, agora fazendo esse recolhimento. Então, quem não entregou, entrega tudo amanhã. Tudo que tem em casa aí feito pelos alunos. Então, por exemplo, o último roteiro. O último roteiro ele ainda não terminou. Ok. Aí o último roteiro que ele ainda não terminou, não precisa entregar. Mas todos os outros que ele terminou, ou ela terminou, aí entrega. Pode falar, né? Cristina, a Raquel Almeida, ela tem duas perguntas. Primeiro é um comentário que o material está sempre indo para o pai, mas que as meninas moram com ela. E que ela já disse que já comunicou à escola, mas que isso continua, esse problema continua persistindo. E ela também ficou muito preocupada em relação à prova, né, que as meninas estão no 7º ano e se essa prova elas vão responder como se estivesse no 8º. Não, elas vão responder como se estivesse no 7º. A prova, ela é do ano que ela estava matriculada em 2020. Então, se ela estava matriculada em 2020 no 6º, vai ser a prova do 6º. Se ela estava matriculada no 7º, no 7º. Se ela estava no 8º, no 8º. Tá? Em relação ao seu e-mail que você não conseguiu, eu vou te pedir, Raquel, que encaminhe, por favor, para esse e-mail imaco.ped@edu.pbh.gov.br. Se você puder encaminhar amanhã para a gente, fazendo a solicitação para incluir o seu e-mail, que aí eu vou ver o que aconteceu, porque você já falou aí, né, que você já solicitou e que não conseguiu, vamos ver o que aconteceu. Pode ser que tenha isso que eu falei no início, né? Às vezes a pessoa encaminha para a gente uma letrinha digitada errado, um número ali que tem alguma letra maiúscula, alguma coisa ali errado, pode fazer isso. Às vezes é um e-mail que a gente está encaminhando, mas ele está nessa lista aí que eu falei que volta. Então, manda, por favor, novamente para a gente tentar sanar esse problema aí para você e você receber a partir de agora. A Pode falar. Beth, ela quer saber se pode enviar os roteiros por e-mail ou precisa ser presencial. Beth Oliveira. Beth, o negócio é o seguinte, a gente estava recebendo os e-mails, os roteiros por e-mail, mas isso daí estava criando um problema para a gente de espaço, e muitas vezes as famílias, não estou dizendo que é o seu caso, porque eu não sei, mas muitas vezes as famílias não estavam colocando, identificando, ou então mandavam muitas fotos do roteiro, página por página, fazem não um documento só, um arquivo só, né? Tipo assim, digitalizava aquele material ali em um documento e encaminhava. Então, isso ficava muito grande, a gente não estava conseguindo organizar isso de uma maneira razoável. Então, a gente realmente está preferindo que esse material seja entregue lá para que a gente possa, no físico, organizar e ver exatamente o que é daquele aluno ali, porque a gente vai ter que preencher essa ficha, né, esse mapa da trilha de aprendizagem pela carga horária de cada um individualmente. Então, é claro, né, quem tem aí feito, a gente vai, obviamente, mas eu já entreguei no e-mail, não tenho mais ele e tal, a gente vai lá buscar no e-mail. Mas a gente está optando para, se possível, a gente prefere receber no físico mesmo nesse momento, para nos auxiliar, bem? A Ana Luísa está querendo saber a respeito também da avaliação. Ela quer saber se tem que criar um e-mail, como que ela entra para fazer essa avaliação, se será pelo Google Sala de Aula. Não, Ana Luísa, a gente ainda não está trabalhando com o Google Sala de Aula, né? O que acontece é que, no ano passado, com o 9º ano,
A gente fez uma tentativa com o Google Sala de Aula, a gente conseguiu com alguns alunos e com outros não. Então, assim, a prefeitura criou um e-mail institucional para cada aluno. Nós pretendemos passar para vocês esse e-mail institucional para que a gente possa, então, nos comunicar com vocês ou com o aluno mesmo através desse e-mail e, a partir daí, pensarmos na possibilidade dessa ferramenta do Google Sala de Aula. Mas, nesse momento, ainda não temos. Essa prova que o Juan estava explicando, essa prova, o link, ele é através do Google Forms, e o link desse Google Forms, ele vai ser disponibilizado por e-mail e no site. Então, basta clicar no link, que ele encaminha para o formulário, e é como se fosse um formulário que ao final preenche. Se os alunos, né, tiverem dificuldade, porque às vezes, como o Juan falou, a internet está em instabilidade e tal, ele pode responder aquela prova dali, né, pelo PDF, né, com calma, baixa o PDF, responde no caderno, vai colocando ali o gabarito do tipo, questão 1, letra A, questão 2, letra B, questão C, e depois ele, então, passa as respostas para o Google Forms, passa de uma vez só e, ao final, envia, porque aí a gente vai ter o resultado de uma forma imediata, e, além disso, a gente tem ali o percentual já de acertos, né, e tal, porque o professor, ele lançou para a gente o gabarito, então, na hora que a gente vê o resultado, a gente vê o percentual de acertos, né, de cada estudante. Isso é muito bom, muito bacana. Pode passar para a próxima. A José Maria quer saber como é que ela faz para pegar transferência. Olha, aí você tem que mandar para o e-mail da secretaria, né, aquele e-mail que eu coloquei lá aí mais para cima, o imarco.secretaria@edu.pbh.gov.br. Você solicita a transferência para a secretária Luciana, que ela vai, então, fazer para você, tá? A Justimaria, Adriana. só um minutinho, Márcia. Justimaria, só vou te orientar para que você só solicite a transferência quando o seu filho ou filha tiver com a vaga garantida em outra escola. Porque uma vez que você solicita a transferência e que a Luciana emite, né, a declaração de transferência, automaticamente a vaga daquele aluno está cancelada. E aí a gente não consegue voltar com o aluno. Estou te avisando isso porque a gente teve mais de um problema no ano passado de famílias que solicitaram a transferência, eu avisei sobre isso, e ainda não tinha ali a vaga em outra escola, e acabou perdendo a vaga e o estudante ficando sem escola. Então, tome cuidado com isso aí, tá bem? A Adriana disse que não conseguiu ir à escola semana passada. Ela quer saber se pode ir essa semana. Mas a Adriana, ela tem filho no menor e outro maior, é isso, Adriana? Na semana passada, porque era do pequenininho e... Isso, eu acho que ela não especifica, Cristina, mas como ela... Aí ela respondeu que sim. Então, tá, pode ir sim. Aí amanhã, você indo, você pega dos dois, tá? Não tem problema. Levo dos dois e pego dos dois. Ana Luísa disse que o filho dela fez as atividades, quanto que ela pode entregar. E também existe uma pergunta da Michele, da Luana, que quer saber se é para entregar os roteiros de 2020. Sim, você vai entregar todos os roteiros, tudo que tiver pronto de 2020 e 2021, tudo que eles fizeram, você entrega tudo amanhã. A menos que, por exemplo, tem uma coisa que está incompleta. O último roteiro, por exemplo, ele ainda não terminou, ela não terminou. Aí tudo bem, você segura esse para um próximo plantão. Mas tudo que já estiver pronto, você leva. O Marcelo quer saber qual será a data da avaliação, dessa próxima avaliação. Esse é para você, Juan. Tá, a avaliação está marcada para dia 24 e dia 25, tá? Na segunda-feira, dia 24 de maio, seria daqui a 2 semanas, dia 25 na terça-feira, tá?
Então, essa é a perspectiva, mas nós vamos encaminhar por e-mail também, tá? O link, e vamos deixar postado lá no PDF no site também, porque não. É isso. Ô, Márcia, eu acho que eu não Betânia, respondi uma pergunta da Ana Luísa que você me fez. Você da me Ana falou um Luísa, negócio de. a Ana Luísa comenta que ela fez, Eu respondi? o filho dela fez as Ah, atividades. tá. E quando que ela pode entregar? Uhum. Ah, tá, beleza. Beleza, eu respondi. A Betânia fala o quê? Só um minutinho, Cristina. A Betânia falou o seguinte, ela está morando numa outra cidade e o filho dela terminou de fazer as atividades, né? Quando termina, ela quer saber se ela pode tirar um print dessas atividades, imprimir e pedir alguém para entregar. E a outra possibilidade seria mandar por e-mail, que você já esclareceu, né? Então, é a respeito do print. O aluno está ficando em outra cidade e aí você tem como enviar esse material aqui para BH para alguém da família entregar, ou Betânia, ou não? Cristina, ela não esclareceu. Eu posso ler diretamente como que foi a pergunta dela. Ah, ela respondeu Sim, não, agora. ela colocou Que agora. ela, Ela colocou. Sim, tem como alguém entregar. Então é bom. Se você conseguir que alguém entregue, tudo bem. Aí, por exemplo, o Betânia, você está em outra localização, né? Então você tem que encaminhar para alguém, enviar para alguém levar na escola. Se não der, se você não tiver tempo hábil para fazer isso até quinta-feira, eu vou pedir que você entre em contato, né, comigo através desse telefone institucional que eu vou colocar agora aqui no chat, para que a gente possa então combinar o agendamento para uma outra data, tá bom? a Deise, Cristina, ela fez o seguinte comentário. Oh, meu Deus do céu. Saiu. Só um minutinho, por favor. Pode falar. Tá. Ela faz um comentário que eu queria ler o comentário dela, mas eu saí do chat aqui, Cristina, então eu vou fazer a anotação. É o seguinte, ela falou que as Eu vou ver aqui. atividades, isso, as Que atividades, né, que estão para ser feitas, as crianças estão fazendo sem tirar as dúvidas. Né? Então, e já está difícil fazer essas atividades sem tirar as dúvidas. Como é que ela vai estar fazendo isso no 7º ano? E aí, agora ela está indo para o 8º, como é que vai ser isso? Olha, Deise, esse momento, né, que a gente está vivendo, ele é um desafio para vocês, para os estudantes e para a gente também. Né? Nós não temos ainda nenhuma ferramenta em que a gente possa ter uma interação com os alunos ao ponto de fazer desse tipo aí que você está falando, né? De tirar essas dúvidas. Então, o que a gente está podendo fazer, assim, especificamente para explicar para o aluno, né, determinado conteúdo, né? Isso aí teria que ser o próprio professor. Porque eu, por exemplo, sou pedagoga, né? Então, minha área é os alunos de 1º a 5º ano. Então, especificamente, uma dúvida de um aluno em matemática do 7º ano ou do 8º ano não é a minha área de conhecimento. Então, provavelmente, eu não vou saber explicar uma coisa específica de história, uma coisa específica de geografia. Tem que ser o professor daquela área. Então, a gente não tem. Por isso que a gente encaminhou aí os roteiros e depois a gente estava encaminhando os gabaritos para que, de alguma maneira, ali o aluno pudesse ver e o que ele fez e tal. Se você me falar, mas, Cristina, isso não é o ideal, eu concordo plenamente com você. Isso não é o ideal, né? Isso não é a maneira como nós, professores, entendemos o processo de aprendizagem, né? Que a gente tem que... a gente entende que o processo de aprendizagem ele volta com uma interação do aluno com o professor, do aluno com outro aluno, então é necessário isso aí, mas nesse momento que a gente está vivendo, que a gente está passando, a gente está
impedido disso aí, dessas interações, né? Então, está sendo um grande desafio. A gente tem, desde que a pandemia começou, a gente está buscando metodologias diferenciadas, a gente está buscando formas de ensino diferenciado, então a gente tem aí, né, o ensino, a proposta de um ensino híbrido, que a ideia né, que tem atividades presenciais e atividades não presenciais, com o uso, né, dos recursos tecnológicos. Então, a gente vai poder pensar nisso posteriormente. Mas a gente vê que o foco do ensino é muito o aluno. Então, de certa forma, o aluno está tendo que ter, de alguma maneira, uma autonomia para buscar aí seu conhecimento, buscar sua aprendizagem. Então, isso para os alunos que são mais velhos, né, que estão no grupo do 8º ano, por exemplo, eles têm uma maturidade maior para poder, então, ter essa ação. Já os menores do 6º ano, e muitas vezes, né, do 7º, eles precisam aí do auxílio da família, de alguém que possa ali ajudá-los, né? É difícil, não é fácil, não. Estou falando uma coisa para vocês, mas não é uma coisa assim que eu falo, eu estou tranquila com isso, eu acho que está tudo certo. Não está, mas é o que nós temos, né? Essa é a proposta aí da PBH. Cada escola está buscando alternativas, buscando maneiras de fazer. A gente tem situações, né, de famílias que não têm acesso à internet, muitas famílias não têm acesso à internet, então, de certa forma, se a gente buscasse aí uma alteração com o uso da internet, a gente está criando uma situação de desigualdade, né, para alguns alunos. Então, tudo isso a gente precisa levar em consideração nesse momento, todas essas ponderações. Mas a gente vai, a partir, né, desse recolhimento dessas atividades, a gente vai poder ver ali o que os alunos não conseguiram fazer, né, não conseguiram realizar, porque muitas vezes deixaram em branco, o que tem dificuldade. Também sugiro que, se vocês tiverem essas considerações e puderem nos encaminhar via e-mail, a gente repassa também para os professores, para que eles possam saber. Existe aí, por parte dos professores, uma fala muito recorrente da necessidade de ter um retorno dos alunos. E a gente, né, por conta das dificuldades todas que a gente encontrou para a gente recolher esse material, a gente não teve. Então, o professor também fica ali, né, ele se programa, ele se planeja, pensando no retorno dos alunos. Quando a gente está em sala de aula, a gente vai conversando com os alunos, vai ver o que eles aprenderam, vai recolhendo atividade, vai podendo fazer ali, e a partir daquilo ali, isso aqui eles ainda não alcançaram, então vamos voltar, vamos retomar. Nesse momento a gente não está. Então, essa dificuldade que tem para os alunos, que os alunos têm, os professores também têm, né, em proporções diferentes, obviamente. A Cristina, Denise Cristina, ela quer saber como que ela vai ficar sabendo qual foi o desempenho do aluno. É isso que eu estou te falando, né, que eu falei aí anteriormente. A gente vai fazer a análise a partir do momento que a gente tiver esse recolher, esse material, a gente vai estar, ao mesmo tempo, computando e verificando ali o que cada aluno fez, né, e tal. Assim que for possível, a gente vai fazer o encaminhamento desse material para que os professores também possam analisar, né, e ver como que eles estão. E tudo isso envolve protocolo, porque, né, vocês vão estar entregando material, para a gente estar guardando ali, esse material vai ter que ficar guardado até poder manusear, né, com ele, um tempinho, é pouco tempo. Aí depois que a gente fizer essa análise, né, de cada um, que são 600 e poucos alunos, aí a gente vai ter que pensar, bom, tal aluno fez tudo, tal aluno não fez, ele vai refazer, ele vai ter que fazer alguma outra coisa, ele fez, mas ele não fez completo. A gente pegou, por exemplo, materiais do 9º ano, que tinha ali uma carga de, sei lá, de 70 horas, 75 horas, e o aluno tinha feito metade, então computaria só metade. A gente vai ter que
a partir do momento que a gente conseguir recolher, aí a gente vai conseguir pensar em que estratégias a gente vai utilizar para dar um retorno para vocês. Não, não é A, uma Jos- tarefa fácil, não. a, Jo- a Josiane Menezes, ela ainda tem dúvida se é para entregar o roteiro de 1 a 5 de 2020, porque tinha sido anteriormente pedido só o sexto roteiro. Não. A gente, Josiane, quando a gente recebeu, né, o ofício que determinava ali que a gente fizesse um roteiro de 72 horas, isso foi para todas as escolas da rede. Algumas escolas não tinham feito nenhum roteiro. No nosso caso, a gente tinha encaminhado 5. Então, não tinha como a gente recolher todos de uma vez só. Não tinha como. A gente não tinha funcionário, a gente não tinha ainda estrutura, porque a gente também estava recolhendo do 9º ano. E nesse recolhimento do 9º ano, a gente fez de uma forma diferente dessa que a gente está fazendo agora, porque eram só 2 turmas, então a gente pediu ali, como a cidade estava fechada, a gente pediu para os porteiros receberem. E tivemos algumas questões que não deram certo, entendeu? Porque não tinha ali, às vezes, a conferência correta e tal. Então, agora a gente está numa situação, como a gente vai recolher material de 1º ou 8º ano, a gente vai recolher todos. Então, agora a gente está solicitando, a gente tinha pedido para que as famílias guardassem, né? Então, a gente está solicitando todos, do 1º ao 5º do ano passado, depois o roteiro final para aqueles que entregaram as atividades diagnósticas e todos de 2021. Então, você vai ver lá que pode ser que você já tenha entregue tal. Só na hora que vocês estiverem entregando, se vocês, por exemplo, o roteiro final, eu enviei por e-mail, eu não estou com ele mais aqui, eu já deixei na escola, né? Se da outra vez vocês deixaram lá. Ok, é só avisar isso que a pessoa que estiver recebendo vai colocar uma observação ali no documento, tá? O Felipe Neri, ele fez o seguinte comentário, que ele está com uma parte das atividades e outras estão com a filha dele, né? Ele quer levar uma parte amanhã e vai tentar levar outra parte na quinta. Queria saber se ele não conseguir, se pode levar em outro dia. Além de amanhã e quinta? É isso, Felipe? Parece que sim, Cristina. É isso, Felipe? Pronto. Você falou que você levaria uma parte amanhã e a outra parte que está com a sua menina, você levaria na quinta-feira. Mas se você não conseguir, você quer ir num outro dia, é isso? Isso, eu poderia ir outro dia na escola, por causa do meu trabalho, né? E eu devo fazer uma cirurgia sexta-feira também. Tá. Ô, Felipe, olha, eu vou te pedir para você tentar, né, ver o que você consegue até quinta, até porque, né, tem essa questão aí médica sua, porque é o seguinte, nós estamos nos organizando, esse plantão não é com quem está já lá trabalhando, não. Até porque, no momento, quem está autorizado a trabalhar são os porteiros, né, quem está na rotina diária, as faxineiras e um plantão na secretaria. Nesse momento, para esse plantão de recolhimento, as coordenações estão se organizando, se programaram, fizeram um cronograma para receber. Então, o nosso cronograma era até amanhã. E aí a gente ampliou até quinta-feira, e aí, se depois a gente tiver novos plantões, aí a gente vai marcar para futuramente, para a gente poder fazer uma nova organização. Então, a princípio, é até quinta-feira. Caso, porventura, você não consiga, aí você me liga ou você manda e-mail, que aí a gente vai ter que fazer um agendamento, entendeu? Ou aguardar um próximo plantão, tá? Desculpa te cortar. É porque eu liguei na escola há 3 dias atrás, eles me Sim. informaram que se eu puder não conseguir por via e-mail, eu poderia estar indo na escola de 8 às 17 horas e poder estar entregando as atividades e pegando as atividades que estiverem prontas para poder fazer. A Não, informação que eu tive da secretaria. Eu liguei, né, que eu não consegui via o e-mail, pelo Educa Mais, eu não tive retorno. Eu não sei se houve algum problema no meu e-mail, na minha caixa de mensagem. Aí o rapaz que me atendeu aí na ligação, ele falou que eu poderia estar indo na escola de segunda a sexta, nesses horários
de 8 às 17 horas. Olha, Aí mas olha agora eu só, só quero confirmar se não, isso aí ainda é válido ou não. tá, deve ter tido uma falha na comunicação aí, porque na semana passada nós estávamos recebendo, a gente teve um plantão na semana passada realmente de segunda a sexta-feira. Na semana Ah, passada. Então, pode ser que na hora que você fez a pergunta, ele tenha entendido e ele te respondeu. Não, você pode trazer, porque na semana passada estávamos lá mesmo de 8 às 17. Essa semana a gente organizou para ficar até quinta, entendeu? Aí a gente vai ver o que a gente conseguiu recolher, a gente está pedindo aí para as famílias, né, se adiantarem, tentarem entregar, e acho que porventura não conseguirem entregar e buscar, aí a gente vai ter que pensar se a gente vai abrir um novo dia para plantão, ou se for em poucos casos, a gente de repente faz ali um agendamento individual, entendeu? Eu não sei como é que vai ficar, mas o ideal é que a gente possa recolher tudo, porque a gente não sabe, né, como que vai ficar aí, né? A gente viu, por exemplo, na quinta-feira, tinha ali um indicativo de que o prefeito, o pessoal, os infectologistas já falariam alguma coisa sobre o nosso retorno, e não falaram. E o prefeito deixou muito claro que vai estar dependendo muito do comportamento da população, né? Se dependendo, ele está abrindo, né? Abriu outros serviços aí, mas sabendo que, do jeito que a situação está da pandemia, pode ser que em algum momento precise fechar. Então, por isso é que a gente está correndo aí contra o tempo, porque os professores precisam começar com os livros didáticos, e aí as famílias precisam ir. Então, foi essa ação conjunta aí. Da mesma maneira, quando a gente recolhe o material de vocês, a gente entrega o livro. E para aquelas famílias que não pegaram o kit, levar o kit também, né? Caderno. Para não, quem não, o ainda não kit está. eu Ou seja, peguei se você não normal. puder ir, se você não puder ir, veja se você tem uma outra pessoa, um parente, alguém que possa buscar. Se autoriza, faz uma autorizaçãozinha, não tem problema nenhum, tá? Não, tá ok. Aí eu vou ver se eu consigo. É porque as atividades de amanhã mesmo, a outra parte eu não consigo levar porque está na casa dela, né? Então não vai ter como. Aí, quinta, por Uhum. isso eu queria levar a Citão lá em casa comigo e a outra parte na quinta-feira, porque eu sairia da Tem escola problema. ali, passava na casa dela, pegava as atividades, eu ia para o trabalho e na quinta-feira eu retornava aí de manhã. Beleza, pode ser assim também. Aí o que vai acontecer? Amanhã, a pessoa que receber de você vai marcar lá no nosso registro, acho que você entregou. Quando chegar na quinta-feira, ele volta lá no seu nome e marca as outras que você entregou. Não tem problema nenhum. Hoje mesmo a gente teve uma situação de uma mãe que fez isso. Ela Ah, não, levou então, uma parte, acho que na sexta-feira, e hoje ela voltou lá e levou outra. Tá bom? Não tem problema não. tá, agora sobre o provão, que vai ser no dia 25, Sim, esse link ele vai ser enviado para o meu celular, no caso, no meu e-mail. Eu posso enviar esse link para o celular da minha filha e ela fazer esse provão na casa pode, dela e pode. fazer sem problema algum? Pode, sem problema algum, tá? Não tem problema nenhum. Ah, tá. Na hora que você passa esse link para ela, ela abre lá. Aí ela vai digitar o nome dela, a turma dela, não tem problema nenhum, não, tá? Não, então tá agora. Só a minha dúvida era sobre o link, se ele poderia ser compartilhado com o aluno e ele fazer em casa, porque senão Pode, você tem que deixar ela em casa, lá ela usando o telefone. pode. Aí ela pode abrir e ver, né? As respostas não marcar na hora, ela anota num caderno e depois ela manda de uma vez só, entendeu? Para, de repente, às vezes a conexão dela tá ruim, alguma coisa assim, ela vai, faz a prova, vai anotando as respostas num caderno e depois ela digita de uma vez só, tá? Não tem problema, não. Mas esses meninos são muito mais espertos que a gente, né? Eles conseguem fazer isso aí com muita tranquilidade. Não, tranquilo, era só isso. Vou desligar o áudio aí para vocês dar continuidade. Obrigada, Felipe. Diga, Cristina, Marta. é, a Andréia Santos, ela tem a seguinte dúvida: esse Google Site é para prova ou para mandar as atividades online? Eu imagino que ela queria saber do Google Forms. É. O Google Forms é um formulário que você vai receber um link, né? E aí o aluno vai preencher lá, de acordo com as perguntas da avaliação. Tem 4 opções, ele vai marcar uma delas.
né? Esse link é encaminhado, vai ser encaminhado via e-mail e também vai ser postado no site. Chama Google Forms. Como é que foi o resto que você perguntou, Márcia? É o seguinte, deixa eu voltar aqui para fazer. Se é só para a prova ou se vai mandar as atividades online também? Não, é só para a prova. Nesse momento é só para a prova. Foi encaminhado para alguns, de acho que uma ou duas disciplinas, algumas atividades nesse formulário também, que foram em alguns roteiros aí para trás. Mas nesse momento é para essa atividade avaliativa aí, tá? Aí tem alguém que perguntou se era obrigatório, eu acho, eu vi aqui no chat. Isso que eu ia perguntar agora, se a avaliação é obrigatória. Foi a Luciana Pereira. As atividades são todas obrigatórias. É importante que vocês saibam que todos esses roteiros, né, eles estão com uma obrigatoriedade, que é a obrigatoriedade do cômputo da frequência. Então, é importante que os alunos façam, porque se não fizer, aí ele não tem frequência. Ao mesmo tempo, ele não está ali trabalhando aquelas habilidades. E essa atividade avaliativa, sim, ela é obrigatória. A outra pergunta é se os responsáveis, foi o Tiago Souza que fez, os responsáveis são obrigados a ir para assinar ou o aluno pode assinar também? Isso provavelmente em relação a pegar e entregar material. Não, esse entregar e levar o material não tem problema, porque normalmente, né, até 2019, quando a gente entregava o livro didático, para o turno da manhã, a gente entregava para o próprio aluno. Então, era o próprio aluno que se responsabilizava. Esses livros, eles não são consumíveis, ou seja, eles precisam ser devolvidos. Então, existe aí uma responsabilidade, porque eles vão levar esse livro, mas eles terão que devolver ao final do ano, porque é o livro que nós utilizaremos para os outros alunos do ano que vem. Então, essa responsabilidade é toda deles. A partir do momento que assinou, seu filho assinou, não tem problema nenhum, ele está pegando, ele vai levar, como ele assinaria na escola normalmente, mas ele tem uma responsabilidade ali com aquele material, né, de devolver. A Michele, ela constatou que ainda não foi enviado o roteiro de ciências do 6º roteiro de estudos. Ela gostaria de saber quando que ele vai ser disponibilizado. Ô, Michele, acontece o seguinte, a professora de ciências do 6º e 7º ano, ela está em licença médica. Nós estamos imaginando que ela deva retornar essa semana. Então, ela retornando, então ela deve providenciar os roteiros e a gente vai ter que ter um tempo hábil para que possamos postar, né, lá no site, ou mandar por e-mail, tá? Então, isso aí vai ser encaminhado assim que ela retornar. Normalmente, né, enquanto estávamos no presencial, acontecia o seguinte, os professores, porventura, precisassem entrar em licença, dependendo do tempo de licença que a pessoa teria, nós poderíamos fazer uma substituição, né, que se chama extensão de jornada. A gente chama uma outra professora de uma outra escola e ela trabalha ali, vai trabalhando com os alunos. Nesse momento da pandemia, nós não estamos autorizados a fazer essa extensão de jornada para substituir. Então, não temos como fazer essa compensação. Então, os professores que, porventura, se licenciam, aí a gente fica sem encaminhar aquele material, e aí, quando eles retornarem, então, eles vão ter que tomar também ali com as suas atividades. A Milena quer saber se vai haver algum tipo de aula online ou conteúdo explicativo em aula gravada para os alunos. E ela comenta que os alunos estão com muita dificuldade em matemática. Milena, essa tal da matemática que é o problema aí dos estudantes, né? A matemática é o grande nó, né? Vamos dizer assim, né? Nesse momento, a gente não tem nenhuma previsão dessa interação. O que a gente está tentando ver é a possibilidade dos professores realizarem pequenos vídeos ou atividades, né, assim, que possa, de alguma maneira, auxiliar os alunos, mas nesse momento ainda não temos. E depois, estamos estudando aí também o Google Sala de Aula, que é ali
uma ferramenta que talvez dê algum tipo de interação também com o professor, com o aluno, né? Vamos ver. A Denise Souza fez o seguinte comentário: o roteiro 6 de ciências não saiu ainda. Estou mandando todos os roteiros amanhã, inclusive os de educação física que foi mandado depois. E tem uma pergunta da Alessandra, que quer saber se as atividades podem ser entregues no caderno. Sim. Muito boa essa pergunta, Alessandra. Muitos alunos, né, a orientação foi que os alunos fizessem no caderno. Não tem problema nenhum. Vai entregar. A gente já recebeu vários cadernos. Você vai colocar o caderno, mandar o caderno com cuidado né, de colocar uma identificação com o nome completo da criança. E se você já tiver pego o kit, ok, ele continua, né, nos próximos roteiros, ele faz num caderno do kit. O que a gente está pedindo é que, como os alunos estão fazendo por matéria, que seja um caderno só. Faz a atividade do roteiro num caderno só. Não separa um caderno para cada matéria, não. Para a gente não ficar com muito material. E aí, entregou aquele caderno, ele está 2, 3 cadernos. Ok. Mas o caderno ainda não acabou. Não tem problema. Entrega aquele caderno e aí vai fazer outro. Caso você, né, não tenha pego ainda o kit, não tem problema que você vai pegar amanhã. Então, você vai ter caderno, o aluno vai ter caderno para poder realizar os próximos roteiros. Então, pode sim levar as atividades no caderno, tá? Agora, tem duas perguntas que você já respondeu aí no chat, que tem a ver com a data das provas, tanto do 7º ano quanto do 8º. Aí se encerraram as perguntas e tem... se tem agora só se alguém que queira falar. Eu vou olhar nas mãozinhas levantadas aqui, Cristina. Uhum. Só a aparece... ver qual da Denilde, Márcia. Ela perguntou se vai entregar os livros, eu falei que sim. É só ver. Ela perguntou se vai entregar o livro do 7º ano. Se a da Nayara trabalha, né? Aí se a Nayara tiver. Tem que ver o ano que a Nayara tá, né? Se ela tiver no 6º, aí vai ser o do 7º, né? Se ela tiver no 7º agora, ela vai receber os livros do 8º. Só para dizer disso. Não tem ninguém com a mão levantada, não, que a mão que está lá levantada está desde o começo da reunião. Então, não sei se tem alguém que gostaria de falar. Alguma pergunta, pessoal? Agora tem duas pessoas que levantaram. A Imara. Ô, Cristina. Oi? E a Luana. Boa noite. Amanhã estarei indo lá pegar o do Kenderson e da Késia. Porém, a minha tia tem que buscar da minha prima. E aí, eu que estou pegando os material dela também. As apostilas eu que vou buscar, já busco dos 3. Aí eu posso pegar dela também amanhã? Ela é do 5º. Aí você tem como você pegar com ela uma autorização para você buscar lá? Acho que sim. Ou ela te entregar um papel, autoriza a Imara a pegar o material da minha filha no ano tal. Pode ser assim, e assina. Tá bom? No Rio Grande do Norte e em Goiás. Pessoal, tem uma galera que A está com Luana levantou a mão. A Luana está com... Qual que é o... Ô, Keilane, você pode, por favor, desligar seu áudio? Pode falar, Luana. Caso que está com resposta. Aí eu posso entregar os roteiros de 2020 que está com resposta? Sim, todos. Obrigada. De nada, Luana. Mais alguma dúvida? Josiane levantou a mão. Pode falar, Josiane. Cristina, então, eu queria saber se... Porque eu Raul? por exemplo, eu perdi os roteiros de 2020. Mas é o Raul que está falando? Josiane é o Raul, é? É minha mãe.
Não, calma aí. Primeiro é, oi, Cristina, tudo bem? Que saudades de você. Aí eu vou falar para você, oi, Raul, tudo bem? Que saudades de você. Tudo Ai, beleza? Cristina, eu tô com saudade de todo mundo, minha filha. Ah, eu também. Nossa. Me Ai, fala, o que você quer saber? então, caso eu não tenha os roteiros de 2020, tem algum problema? Você não tem? Não, eu tenho, é para saber se caso alguém não tenha. Ah, não, aí se a pessoa não tiver, a gente vai, né, não vai poder anotar e a gente vai ficar com essa anotação, com esse registro que a pessoa não tem. Aí a gente vai conversar depois para ver como é que a gente vai organizar com esses aí que não fizeram, tá? Então tá, obrigado, viu? Beijo. Abração pra você e pra todo Depois o mundo. Raul tem que ensinar pra gente, Cris, como é que faz esses efeitos aí, ó. Ele até escreve na tela aí, ó. Ai, gente, é uma extensão do Google. Eu pesquisei aqui no Google extensão no Meet e aí aparece isso, eu tenho um tanto de efeito, legal. Tá vendo? Ah, você é muito chique. Mas a luz vermelha fui eu que comprei minha ring light. Chegou hoje do correio, R$ 140 pra gravar vídeo no O TikTok. nosso aluno tiozinho game ali também, tá, vou te falar, viu? Tá, o equipamento dele ali tá chique demais. Depois ele tem que ensinar pra gente como é que faz isso. Tá ligado. Olha aí, Cris, ó. Vamos lá. É, Quem que é a próxima pergunta, gente? a próxima é a Fernanda Nunes, que levantou a mão. Pode falar, Fernanda. Saber se a gente pode pegar o material quarta-feira. Pode. Não tem problema. De 8 às 17, tá? Não tem mais nenhuma pergunta, Cristina. Não? Então, pessoal, a gente tinha marcado aí uma previsão de 7, desculpa, até 8h30. Já passou aí meia horinha. Amanda Então, pergunta pelo agradecer. Laisla levantou a mão agora, Cristina. Laisla, pode falar, Laisla. Então, Cristina, aqui é porque a mãe da Thaís Eduarda vai levar amanhã meu negócio dos roteiros, porque não tem ninguém para poder levar para mim. Eu queria saber se eu posso escrever a autorização aqui, minha mãe assina, manda a foto para ela e ela mostra lá para poder pegar meus livros também. Pode. A mãe da Thaís Eduarda que você está falando é a Meire? É. Tá bem. Beleza. Pode ser. Obrigada. Nada. Quem que é a próxima? Não, Ou agora próximo? encerrou mesmo. Encerrou? Ah, porque a Amanda, a Amanda perguntou aqui que em relação ao boletim do ano passado, quanto que vai entregar? Não, mas ano passado não teve boletim, não, Amanda? Não teve nenhuma atividade avaliativa ano passado? Você está falando do boletim de 2019 ou boletim de 2020? Ah, do 9º ano? Já está entregue lá. Você está dizendo a transferência? Aquela documento de transferência? O histórico? Está pronto, Amanda. Só você ir lá pegar. Achei até que você já tinha pego. Pode ir lá pegar, tá? Aí esse daí você vai pegar lá na... Você está precisando do boletim mesmo? Ô, Amanda, me manda um e-mail lá no imac.ped que eu mando por e-mail para você, tá bom? Beleza, então. Podemos encerrar, gente, então? Podemos. Valeu, Marcelo Santana, deu parabéns pela reunião aí. Obrigado, viu, pessoal? Parabéns. Obrigada, gente. Muito obrigada a todos, viu, pela presença. Uma boa noite. Vou encerrar aqui a gravação. Obrigado, pessoal. Bom ver vocês aí. Saudades de todos, viu? Obrigada a todos. Obrigado, gente. Boa noite.